Bom, o segundo assunto que eu gostaria de tocar hoje é o problema da Covid, né? O problema da pandemia. E é importante tocar nesse problema e abrir uma discussão muito grande sobre o caráter internacional da pandemia, né? À medida em que se desenvolveu a questão das vacinas, né? Que no primeiro momento da pandemia foi apresentada assim como um esforço internacional, governos e agências deram dinheiro às empresas para pesquisa, muita gente contribuiu, etc. e tal. À medida que as vacinas foram desenvolvidas, nós vemos aí que, em função, né, em grande medida, da necessidade política dos países imperialistas e dos interesses econômicos das grandes empresas farmacêuticas, a questão da vacina de solução passou a ser um grave problema internacional. Na verdade, ela abriu a porta para escancarar uma política criminosa e genocida dos países imperialistas, né? O que aconteceu com a vacina, né? Em primeiro lugar, as vacinas existentes foram monopolizadas pelos países imperialistas. Os países imperialistas, como os Estados Unidos, como a Europa, adquiriram, né, e eles têm uma espécie de controle monopolista disso, a maior parte das vacinas existentes. Inclusive adquiriram mais do que aquilo que seria necessário para vacinar a própria população. Por que eles fizeram isso? Porque eles têm a preocupação de superar a questão da pandemia para retomar o funcionamento, digamos assim, normal da economia. E, logicamente, que essa preocupação dos capitalistas dirige todo o esforço de vacinação existente no mundo. Nós estamos numa situação atual em que menos de 1/3 das vacinas existentes estão sendo distribuídas nos países ditos periféricos ou subdesenvolvidos, que nós chamamos de países capitalistas atrasados, como é o caso do Brasil, né? Enquanto que nos Estados Unidos eles têm vacina para vacinar mais do que 2 vezes toda a população norte-americana, a maioria dos países da África não recebeu nem mesmo 1.000 doses da vacina. Alguns países receberam 25 doses da vacina. Quer dizer, isso aí dá um retrato da situação efetiva do mundo, né? No mundo existem 2 tipos de população. Existe a população dos países ricos e existe a população dos países pobres, né? Essa segunda totalmente destituída, inclusive, do direito de sobreviver à pandemia, né? Isso daí não é uma coisa acidental, é uma coisa planejada, né? E tem como objetivo suprir esses 2 problemas, né? Reativar a economia dos países capitalistas centrais, imperialistas, e promover aí um monopólio das grandes empresas capitalistas sobre a vacina com um ganho de muitos bilhões de dólares, trilhões de dólares possivelmente. Para realizar esses 2 objetivos, os países imperialistas, os governos e as empresas imperialistas não se preocupam com o fato de que nós podemos ter milhões de mortos nos próximos meses no mundo inteiro em função da falta de vacinas, né? A imprensa brasileira, que está numa campanha eleitoral contra o Bolsonaro, a grande imprensa brasileira, fala que a situação do Brasil é uma situação excepcional, porque o governo é muito ruim, etc. e tal. De fato, o governo é muito ruim, o Bolsonaro ele é um criminoso, né? Ele tratou o problema da pandemia de uma maneira criminosa, mas nós temos que dizer que essa situação do Brasil não é uma situação excepcional. A situação do Brasil é exatamente igual, por exemplo, à situação da Índia nesse momento. A Índia também está atingindo seus 400 mil mortos
E muito provavelmente, pela situação que se estabeleceu ali, ainda vai ultrapassar o Brasil e vai ter uma quantidade de mortos muito extraordinária. E o problema dessa situação, o que é? Não há vacina suficiente, né? Então você não consegue deter a pandemia. Se conseguiram diminuir, né, o número de mortes nos países principais em função da vacinação em massa, nos países pobres, né, nós estamos enfrentando, e são todos os países, sem nenhuma exceção, né, toda aquela conversa do começo da pandemia, de que tal governo tinha resolvido o problema e tal outro não sei o que lá, cai por terra, nenhum governo consegue resolver o problema, só aqueles que têm a vacina é que conseguem progredir diante da crise que foi formada, né? E nós, evidentemente, estamos caminhando aí para uma situação internacional gravíssima, né? E isso no momento em que a vacina está disponível, né? Quer dizer, o contraste, o choque entre as duas questões é extremamente grave. Você tem de um lado aí a vacina, que pode salvar muitas vidas, né? Apesar de todos os problemas que essas vacinas têm, e elas todas têm problema mesmo, isso daí é um fato. E do outro lado você tem países que não conseguem acesso à vacina. Provavelmente venham a conseguir o acesso à vacina dentro de alguns meses, mas na atual situação que nós estamos vivendo, né, países como o Brasil ou como a Índia, que estão perdendo aí 100 mil pessoas por mês, em alguns meses isso daí vai para a casa de milhões e milhões de pessoas. É uma coisa extraordinária, né? É inclusive uma ilustração muito concreta do que é a dominação imperialista sobre o mundo, né? É um fenômeno que tem uma importância decisiva para a própria sobrevivência imediata de boa parte da humanidade. Nós temos defendido aqui a questão da quebra das patentes, né? Muita gente pode achar que, quando você fala em quebra das patentes, é uma reivindicação extremamente radical. Na verdade, não se trata disso. Muita gente no mundo todo, né, muita gente, inclusive moderada, defende a quebra das patentes como medida para salvar milhões de vidas no curto prazo, né? Essa é uma questão central. Chama a atenção de que no Brasil você tem todo tipo de campanha em relação à pandemia, né? Trancar a cidade, isolar a pessoa, obrigatoriedade da vacina, o que é ridículo, porque não tem vacina para vacinar todo mundo, isso, aquilo e aquele outro. Mas a única campanha que você não tem é a campanha da quebra das patentes, que resolveria, né, talvez não totalmente o problema, né, mas daria uma solução a curto prazo para o problema. O Senado Federal votou a quebra das patentes, né, eu imagino que tenha votado como uma medida política, só para fazer propaganda, né, porque ali não predomina nenhum interesse democrático naquele Senado, e sabendo que a medida vai ser rejeitada pela Câmara de Deputados, né? Depois vão usar isso daí para falar que foi a Câmara de Deputados que não quis, é tudo politicagem, né? Mas, na verdade, não há uma campanha nem mesmo da parte da esquerda. Vocês vejam que coisa interessante, né? A esquerda toda está em casa hoje, no 1º de maio, não quer fazer ato público, não quer mobilizar o povo, né? Tudo isso supostamente em função da pandemia, mas também não reivindica o problema da quebra da patente, não reivindica, não faz uma campanha, não coloca esse problema como um problema central da situação do Brasil nesse momento. Esse, no momento, é o problema central para todos os brasileiros. O problema da vacina
pode significar, né, uma diferença de 500 mil de pessoas mortas no curto prazo. É um problema de uma gravidade extraordinária, né? Nem vamos dizer que, no caso brasileiro, assim como no caso internacional, a maioria das pessoas que morrem são justamente membros da classe trabalhadora, né? São trabalhadores. Então, nós temos aí o retrato, né, do que é uma pandemia. Morrem as pessoas dos países mais atrasados e mais pobres, e dentro desses países morrem as pessoas mais pobres, que são os trabalhadores, né? E depois disso daí, que é uma lição até visual do que é o capitalismo, do que é a luta de classes, tem muita gente que vem falar, inclusive na esquerda, que não existe luta de classes, não existe imperialismo, não existe nada disso. Então, esse problema é um problema muito sério.